Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui é o Marlon e lavem as mãos, fiquem em casa e ignorem o presidente. E aqui é o Renan, que já tá 13 dias de quarentena e tá só começando. Tá só começando, sim. Pelo que tudo indica, estamos só no começo mesmo, nem chegamos no auge ainda, Renan. Porque hoje o nosso episódio não tem como, né? Não tem como fugir do assunto. Hoje a gente vai falar de novo de como diz a Cardi B. Você tá no YouTube, provavelmente você ouviu 2 bip aí, mas aquele sim, vírus, vamos lembrar disso. A gente tem que explicar isso logo de cara, né, que a gente combinou que assim, a gente cansou de ficar chamando essa doença por nome CV, né, até porque essa sigla de currículo vitae fica estranho. Então se você tá ouvindo isso no Spotify, no Google Podcasts ou nessas plataformas de streaming, você tá ouvindo a palavra normal, mas no YouTube vai estar bipado, tá, porque o YouTube corta engajamento, a gente não quer isso que aconteça, beleza? Explicado essa parte, vamos lá então falar hoje sobre como a cultura pop foi afetada pelo né? A gente vai falar muita coisa, então provavelmente isso aqui vai ser só a parte 1, então... vai ser a parte 1. A gente até tava combinando de gravar, né, o que a gente ia fazer, porque ficou muito, muito grande a pauta. A gente bateu mais um recorde aqui de tamanho de pauta, e a gente então decidiu gravar esse episódio em 2 partes. A primeira parte vai ser só com filmes, né? Também vamos falar um pouco sobre eventos esportivos e de cinema e coisa nerd, né, que também foi cancelado. Sim. E na parte 2 a gente fala só de séries. Ele vai falar de séries, de outras coisas que tem e eventos também eventos musicais. Isso. Então, pra não ficar muito grande, ou então a gente ficar correndo em cada assunto, a gente dividiu em 2 partes. Então hoje vamos começar falando sobre como a indústria foi afetada, a indústria cinematográfica, né, de filmes. Teve muito filme que ou foi cancelado ou foi adiado. Teve muito. A gente tem muita coisa que, na verdade, ou o lançamento foi adiado, ou a produção tava já gravando, parou, ou ia começar a pré-produção e parou. Tem vários casos, mas no geral tá todo mundo trabalhando de casa ou não trabalhando, né? Estamos ali no famoso home office. Bora lá pra pauta. Então o primeiro filme foi o primeiro que adiou, né, do nada. Ele foi o pioneiro. Na verdade, ele já tinha primeiro cancelado como é que chama? Eles tinham cancelado o pré-lançamento do filme. O pré-lançamento, né, a premiere. Não seria aberto ao público. E aí depois disso eles adiaram, que é o 007, Sem Tempo Pra Morrer, ou Sem Tempo Irmão. Sem Tempo, irmão. Que ia chegar no finalzinho de março. A premiere ia ser dia 31, acho que o lançamento era no comecinho de março, eu não vou lembrar o dia exato. Acho que era dia 4 de março que ia lançar. Não, esse é abril. O lançamento é em abril. Era em abril, então eu coloquei o 4 de março foi o dia que eles cancelaram. Então. Que eles adiaram o filme. O lançamento ia ser... comecinho de abril, tanto que como é que chama? A premiere ia ser dia 31 de março, e aí eles adiaram o filme pra dia 12 de novembro. Que deu o quê? Quase 5 meses de adiamento. Esse filme que também é chamado de Bond 25, né? Porque é o 25º filme do 007. Já foi o primeiro aí que sofreu com um adiamento. A estreia, no caso. O filme tava gravado, tava tudo feito, só foi adiado mesmo. Agora, seguindo, a gente chega no... os filmes, na verdade, não é um filme só, são 2 filmes, do caso Richthofen, que seria A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, que é uma coisa estranha de acontecer no cinema, né? Lançar 2 filmes juntos, assim. São 2 documentários. Com o ponto de vista do Daniel Cravinhos, que seria o menino que matou meus pais, e o da Suzanne von Richthofen, como a menina que matou os pais. Então, teoricamente é invertido, né? A menina que matou os pais é a do Daniel, e o menino que matou meus pais é a da Suzanne. É o contrário. É a visão deles botando a culpa no outro. Sim. Então, mostrando que também o cinema nacional também sofreu, né? Não é só o cinema internacional. Que a estreia deles era agora em março, no finalzinho de março também. Foi adiado sem data, porque realmente não tá difícil de prever quando. Outro que a gente eu vou até puxar ele que tava mais embaixo pra cima, que foi um desafio adiado também bem cedo, que é Um Lugar Silencioso Parte 2. E esse foi adiado num nível estranho, porque ele foi adiado uma semana antes do lançamento dele. Inclusive, a crítica já tinha assistido o filme, vários sites já estavam com com as reviews para escrever.
já pra lançar só no dia que fosse liberado, e ele foi adiado. O John Krasinski foi no Instagram, no Twitter, e postou uma nota falando que a ideia desse filme é assistir com a família, né? Assistir em grupo, fazer uma experiência em grupo. Não com a família, mas em grupo, sim. E que não tá no momento pra isso, então ele ia adiar, tanto que eles adiaram sem tempo determinado. Não tem uma data definida. Porque assim, a gente tem que entender que cinema é o local pra um vírus se espalhar, porque é um local fechado, onde todo mundo fica próximo do outro, né? Menos de 1 metro um do outro se estiver lotado um cinema. Então, é o local pra, sabe, não tem como você fazer um lançamento de um filme no meio do que tá acontecendo agora. Então, não dá certo. Então, se a ideia do filme era você assistir em grupo com outras pessoas, já não funciona mais a ideia do filme, né? Não faz sentido você ir no cinema experimentar e sair já lá doente. Então, não há hora pra isso. Até porque seria ruim pros lucros, né? O filme, as pessoas não iriam e a bilheteria seria bem ruim. É por isso que todos os filmes estão sendo adiados. Que tem até uns filmes que não estão aqui na lista, que eu vou até comentar que rolou isso. A gente tá colocando aqui, eles são de filmes que não lançaram ainda. Estão gravando ou estão em pré-produção, mas afetou filmes que foram lançados. Eu vou até comentar também. Filmes que estavam em cartaz, né? Que tiveram... Esses acho que sofreram mais, foram os piores. Porque, tipo, já lançou o filme, você vai fazer o quê? Vai tirar do cartaz e vai esperar outra data? Quando a gente estiver terminando a lista de filmes, eu vou comentar sobre eles, porque eu sei mais ou menos, eu tô por dentro da situação. Pelo menos dos principais, né? Outro que foi adiado no mesmo dia que Lugar Silencioso, só que foi um adiamento mais estranho, foi o Velozes e Furiosos 9. 9 ia ser muito legal. É o Fast 9, né? Que é literalmente F9, eles estão chamando só. Que ao invés de ser igual a outros filmes, vai ser adiado de agora pra um tempo indeterminado, ele foi adiado em praticamente um ano. Ele ia ser lançado em 20 de maio e foi adiado pra 2 de abril do ano que vem. Quer dizer, mais de um ano aí de adiamento. Quase um ano. Quase um ano. E tem a questão de ter uma mudança, né? Meio inusitada no filme. Sim, a mudança é que teria, como a gente já viu em vários filmes da franquia, até o 8 pelo menos, eles costumam beber uma cerveja em algumas cenas do filme, que tem um product placement lá, que é a cerveja, né? Extra. E eles muito possivelmente vão remover qualquer cena que tenha referência a extra, porque as pessoas, essa cerveja mexicana, né, ela começou até a registrar um nível de compras bem baixo nas últimas semanas, né, porque as pessoas estão associando de forma burra o nome da cerveja com um vírus, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E apesar que já no 8 teve mudança, né, no 8 eles não... Era Budweiser, sim, no 8 eles já tinham colocado Budweiser e Stella Artois, que eram as cervejas que apareciam no 8, mas assim... A Extra era uma cerveja registrada, uma marca registrada de Velozes e Furiosos, e desde o 8 não apareceu mais, e sem dúvida no 9, por causa do que tá acontecendo, também não vai aparecer. Mas esses 4 filmes foram, tipo assim, o começo, né? Agora a gente vai falar um monte de filme, porque a ordem agora a gente não vai seguir a ordem, tipo, de quando foi cancelado, porque começou um monte de coisa a ser cancelada, então se a gente for ficar organizando por ordem, a gente ia perder muito tempo. A nossa ordem foi meio... qualquer ordem, não tem uma ordem específica aqui. Só os primeiros que eu quis colocar na ordem porque foram os pioneiros, vamos dizer assim. Os primeiros a ser cancelados, né? Mas de agora em diante a gente vai comentar várias coisas que foram. Uma delas é a gravação de Animais Fantásticos 3, né? Sim, que estava sendo gravado no Brasil, né? Não, eles não chegaram a gravar aqui, eles estavam gravando em Londres ainda. Ainda era em Londres, mas eles iam pra cá algum momento, né? Eventualmente eles iam, mas boa parte das filmagens iam ser em Londres. Até porque hoje em dia você não precisa ir num local pra gravar um filme que se passa naquele local, né? Você grava The Office em Los Angeles e o negócio se passa em Scranton. Então, com green screen você faz qualquer coisa. Você coloca o Cristo Redentor lá atrás, você faz o que quiser com ele. E assim, é tranquilo deles gravarem. Se eles precisarem de algum shot mais aberto, igual com o Cristo e tal, eles podem vir aqui, passam uma semana, 2 no máximo, faz as filmagens e vão embora. Mas assim, eles não precisam ter o gasto de trazer ator e tudo, conversar com a cidade pra separar. Então eles preferiram fazer Londres. Acho que eles chegariam a fazer gravações aqui, mas nem as de Londres foram concluídas em si. Sim. E ele deveria ser lançado... Esse aqui é um dos que teve sorte, porque o lançamento tá bem longe, né? Ele iria lançar em 12 de novembro do ano que vem, só 2021. Sim. Mas como é um filme que ia demorar muito pra ser gravado, já tava acontecendo as gravações, então eles vão ter aí um belo tempo, vão poder pausar por um bom tempo, né? Mas a gente não sabe se isso vai afetar a estreia original, que era pra ser em 12 de novembro de 2021. Por enquanto,
não foi afetado essa data. Pode ser que afete por um simples motivo. A Warner tá tentando tomar muito cuidado com Animais Fantásticos, porque o 2 teve uma crítica bem pesada, né? Não só o 2, de certa forma, foi mais ok, mas ele teve. Então a ideia deles é fazer o 3 com mais cuidado pra salvar a franquia. E por isso que, por exemplo, as produções estão começando agora, pro filme lançar só ano que vem. Pra eles terem tempo de fazer tudo com calma, se precisar refilmar, eles terem tempo pra refilmar, botar os efeitos, tudo tranquilo. Sim. Provavelmente eles devem fazer pelo menos um screen testing algumas vezes pra tentar ver como é que tá. Então pode ser que essa data ainda seja mantida, mas não se sabe. O cronograma tá meio confuso por enquanto. Então até o momento eles estão parados e não tem volta pra quando retornar as gravações. Aí também teve o Pequena Sereia, né? Que é o reboot do filme lá de... Quando que é? 1990, né? Acho que é. Não sei lá quando que foi, mas é super antigo, então... Que ele tava com o elenco, né? A Halle Berry vai estrear esse remake, aparentemente. E ele tá adiado. Não se sabe nem, acho que nem tinha uma data concreta de lançamento, era só ano que vem. Corrigindo o que eu falei, A Pequena Sereia de 89, tá? Não é 90, é 89. O lançamento, na verdade, era 2021. Era só isso que a gente sabia. Não tinha uma data, era só algum momento de 2021. E vai ser, no caso, um live action, né? Vai ser seguindo a linha de Rei Leão, Dumbo, essa onda de, entre aspas, live action, que tem essa discussão, né? Como a gente já fez naquele episódio sobre CGI, né? No cinema. Se é mesmo live action. Mas a maioria dos filmes deles são, né? Acho que o Rei Leão tava... É que Rei Leão, ele é todo em CGI. Aí fica legal, mas é live action? Só porque os animais parecem reais? Então é meio confuso. Porque se fosse fazer com pessoa, ia virar um Cats da vida, né? Sim, sem dúvida. No mesmo dia que eles cancelaram a Pequena Sereia, eles cancelaram também Esqueceram de Mim. Que sim, vai ter um outro filme, mas tá comecinho, tá no que a gente chama de pré-produção, então é só e que começo. Tinha a especulação de que o Macaulay Culkin ia voltar, né? Eu não sei mas, exatamente qual papel ele faria, mas... Tá meio longe ainda, e então nada é coisa. Eu acho que nem elenco tem definido. Então... Eu acho que tinha alguns. Teria, acho que a Ellie Kemper, que pra quem está assistindo The Office como eu, que já recomendei, ela tá lá em The Office, e também o Rob Delaney, eles seriam os bandidos nesse filme. Mas assim, não tinha realmente um elenco todo definido mesmo, tava em pré-produção e teve que ser pausado. Eles na verdade, eles são fontes, né? Nem é nada confirmado ainda. Sim, é especulação. E na verdade o novo protagonista tem até definido, que é o Art Yates, é o ator, né? E aí aparentemente o Kevin do Macaulay Culkin ia meio que ajudar ele. Mas também é um filme que não tem data nem, ano definido. No caso ele não seria um reboot, né, do primeiro. Ele contaria uma história nova, né? E ele vai fazer 30 anos, não parece, mas esse ano 2020 faz 30 anos que saiu Esqueceram de Mim 1, pelo menos, né? Aí teve o 2 em 93, teve o 3 em 97, mas já faz 30 anos de Esqueceram de Mim, então meio que seria uma comemoração dos 30 anos, uma espécie de uma revisita ao filme, não exatamente um reboot, mas acabou então que a pré-produção já foi interrompida. Outro filme que agora é da Disney, né, também, e tanto que a Disney incorporou no cronograma dela, acho que eventualmente vai começar a alternar com Star Wars, Avatar, né? Novo Avatar. Que na verdade o novo, são 4 novos avatares, né? Esse que foi interrompido na verdade é o 4, né? O Cavaleiro de Tucan. Na verdade esse título ele é vazado, é temporário, não se sabe se vai ser esse subtítulo, mas até onde sabemos é Avatar 4 e o Cavaleiro de Tucan. Ele foi as gravações interrompidas, já que o 2, que é o Caminho da Água, e o 3, que é o Portador da Semente, eles já estão prontos. Os dois filmes já estão prontos, 100% concluídos. Porque a ideia do James Cameron foi fazer 5 filmes e ele resolveu gravar o James tudo Cameron de uma vez. É um maluco, né? Só isso. O cara dedicou a última década dele pra fazer os próximos 4 Avatares. Vocês têm noção que é isso? É uma produção bilionária. Literalmente, ele gastou, bilhões pra fazer 4 filmes de uma vez só. Em vez de fazer como franquias fazem normalmente, que é grava um filme e lança. Grava outro e lança, né? E ele falou, não, quer saber? Eu vou fazer 4 filmes de Avatar de uma vez só e vou lançar eles um atrás do outro, com uma diferença de 2 anos um do outro. Até 2030. É isso, basicamente. Na verdade, 2027, 27, né? Sim. Na verdade, o que
aconteceu foi, tipo, a gente só teve um outro filme que gravou ele e a sequência ao mesmo tempo, que foi Vingadores, né? Mas porque ali é uma história totalmente conectada. Mas aqui ele resolveu gravar 5 filmes de uma vez. Inclusive, 4, né? Os 4 filmes, até os 5 de uma vez. Inclusive, um ia lançar esse ano, mas aí com a compra da Disney, eles reajustaram as datas, né? Então eles colocaram Avatar 2 para 2021. 17 de dezembro, esse é o único que tem data mesmo. Aí o 3 em 2023, o 4 em 2025 e o 5 em 2027. Todos em dezembro. Todos em dezembro, Porque que acontece? O momento de mais alta bilheteria do ano é dezembro. Não, sem falar que a ideia deles, antes até do último Star Wars, era ter um paralelo. Tipo, por exemplo, 2021 lançava sim. Avatar 2, 2022 lançava um spin-off de Star Wars. Tipo o que rolou do Han Solo. Aí eu não falei o título do 5. O 5 é Avatar 5, A Busca por Ewan. Seria o título dele. Mas esse nem começou as filmagens. Então o que a gente tá falando que foi interrompido a gravação é o 4. Esse aqui tava sendo filmado agora era o 4. O 2 e o 3 estão prontos. 100%, tipo, realmente assim, pós-produção, tudo feito mesmo. Aí estavam gravando o 4, foi interrompido por causa do e o 5 não começou a ser gravado ainda. Vai começar em breve, mas vai lançar até 2027. Ele tem 7 anos pra fazer esse filme, então... E o Batman também teve, né? Eles interromperam temporariamente as gravações de The Batman. Por 2 semanas, né? Só que eu acho que é muito pouco tempo. Eu acho que 2 semanas não vai ser suficiente pra normalizar as coisas. Apesar que o Matt Reeves já falou que eles vão fechar até que esteja seguros pra todos voltarem. Ele tipo disse assim, isso. Inicialmente era pra ser 2 semanas só, mas agora já aumentou, Já aumentaram. A gente tá vendo que tá escalando as coisas, então 2 semanas é muito pouco tempo. Eu acho que o Robert Pattinson nem tinha chegado a gravar, na verdade. Eles estavam fazendo as cenas com o dublê e aí pararam já. Não tem data pra voltar mesmo. Ele postou isso 2 dias atrás, que eles fecharam a produção até que todos estejam seguros pra todo mundo voltar. Sim. E o lançamento é 25 de junho de 2021, então não foi afetado a data de lançamento por enquanto, né? A gente sabe que essas gravações vão adiar. Talvez eles não tenham tempo de fazer a pós-produção até lá, mas é um tempo bem grande aí, né? Dá o quê? 15 meses até lá, então acho que dá tempo de completarem até lá, mas por enquanto, gravações interrompidas. Outra que adiou também, foi praticamente no mesmo dia que o Matt Reeves confirmou que estava parado, foi no dia anterior, na verdade, que o Matt Reeves confirmou que estava tudo parado, foi Mulher Maravilha 1984, que é o segundo filme da Mulher Maravilha. Também chamado de Mulher Maravilha 2. Eles adiaram, né? O filme ia chegar na verdade, comecinho de junho, acho que dia 5. Deixa eu conferir aqui. Acho que não era 15? Pelo que eu pesquisei, era 15 de junho. É que assim, tem lançamento nos Estados 5 Unidos, de junho, tem lançamento no Brasil, aí tem... Os lançamentos variam muito. 5 Mas de junho. Mas por volta de junho. E vai chegar agora só em 14 de agosto. Eles adiaram porque a expectativa é que seja o ponto mais... Como é que chama? Mais baixo, vamos dizer assim, que vai começar a cair, né? Pelo que estão dizendo que deve acontecer, que o número deva cair até agosto, quando as coisas devem se normalizar. Outro filme meio estranho que na verdade eu nem estava sabendo, eu fiquei sabendo disso quando eu vi a notícia do Tom Hanks, mas Tom Hanks estava na Austrália para filmar uma cinebiografia do Elvis Presley. Sim, ele ia fazer o personagem do empresário que descobriu o Elvis, né? Que é o coronel Tom Parker, que foi o empresário que descobriu o talento do Elvis. E aí ele foi e postou no Instagram uma imagem confirmando que ele estava com Sim. Ele e a mulher dele. Sim, a mulher dele também, Eles estão de quarentena lá. Eles ainda estão. Já passou 2 semanas desde que eles anunciaram, mas eles estão falando que eles estão se sentindo melhor e tal. Mas a Rita Wilson, né? A esposa dele. Mas as gravações são interrompidas também, porque não adianta ele gravar com ele doente, né? E ele ainda vai demorar um tempinho pra melhorar, já falou. E ele tá preso na Austrália, é isso. Até porque ninguém tá saindo de um país pra outro, né? Então, ele está confinado lá na ilha da Austrália, sem poder sair nem de casa, obviamente, de quarentena. Quer dizer, acho que a quarentena já deve estar acabando, né? Ele não teve Na verdade, já completou os 14 dias, que é teoricamente, mas ele ainda não tá 100%. Então, tipo assim, a gente tem essa ideia de que é 14 dias e tal, mas não necessariamente. Varia dependendo de pessoa.
isso varia também questão de idade, vamos dizer, Tom Hanks não está tão novo assim. Ele tem seus aninhos já, é perigoso pra ele, é do grupo de risco. E assim, esse filme é dirigido pelo Baz Luhrmann e contaria a história do Elvis, né? Eu acho que não tem nome esse filme, inclusive, né? A gente chama de a cinebiografia do Elvis Presley, mas não tem um nome definido ainda. Tava em processo de gravação na Austrália e está interrompido. Tom Hanks está com... Um outro filme que tava para lançar, que teve adiado indefinidamente, é Espíritos Obscuros, que a gente ganhou esse nome aqui no Brasil tem pouco tempo, né? Antes a gente conhece, acho que o nome foi anunciado em fevereiro, antes a gente conhecia como Antlers. Que é só Antlers. Que era o filme de terror do Guilherme Del Toro, que vai ser até pra maiores. Vai ser um filme pesadíssimo. E esse aqui doeu, hein? A gente descobriu que foi adiado enquanto a gente gravava o episódio, não foi? Foi. Você leu falando, acabaram de adiar aqui o Antlers. E aí, esse foi um que foi doído, porque era pra lançar, tipo, agora, assim. Era dia 14? Dia 17 de abril, então não tem nem 17 um de mês. abril, então menos de um mês ele iria lançar, daqui 20 dias, mais precisamente. E foi indefinido, então não tem mais data, mas eles ainda pretendem lançar em 2020. Então acredito que lá no final do ano, lá por dezembro, talvez. Então vai demorar ainda um tempo, mas fim do ano vai ser um período apertado pra quem gosta de filme, tá? Porque tá tudo sendo jogado pra lá, né? Esse filme seria dirigido pelo Scott Cooper e ele é produzido pelo Guilherme Del Toro, né? A gente já falou de continuação aí de Mulher Maravilha, de Avatar, mas outra continuação que também foi adiada foi Jurassic World 3, Dominion. E esse eu também senti, porque eu tava muito ansioso. Isso aqui vai trazer de volta o pessoal lá do Jurassic Park. Seria tipo a junção de Jurassic Park com Jurassic World. Eles estavam sendo gravados lá na Havaí, né? Vai ter o elenco dos outros Jurassic Worlds, vai voltar o elenco do parque. E ia lançar só ano que vem, em junho. Tem tempo, mas por enquanto tá parado. Ia lançar em junho de 2021, então por enquanto não foi adiado nem nada, mas acho que é 10 de junho a data mais exata. Mas por enquanto as gravações lá no Havaí foram paralisadas. E nem até os queridinhos da gente sofrem de adiamento, né? O Will Smith que diga, né? O filme que ele tá fazendo é um dos poucos filmes cinebiográficos dele, né? De personagem da vida real. Acho que o outro... que seria o King Richard. Um dos poucos últimos um dos únicos que ele fez foi A Busca da Felicidade, há muito tempo, que é o único... Com o filho dele. Que representa alguém da vida real. E aí ele ia fazer o King Richard, em que ele ia fazer o Richard Williams, que é o pai das tenistas Venus e Serena Williams. Ele também já foi adiado. Tipo, as gravações... processo de gravações, né? Sim. Estavam gravando e foi adiado por tempo determinado. Ele lançaria em 25 de novembro desse ano mesmo. Então esse já é um que tá mais próximo, que é bem possível que seja afetado. Esse lançamento vai acabar sendo adiado. Eu acho, pelo menos. E tem filme que... Os filmes, às vezes, estão chegando no cinema, né? Igual a gente já falou aí do Lugar Silencioso Parte 2, que lançava, tipo, uma semana depois. Outro que tava pra chegar e também foi cancelado a exibição no cinema foi The Lovebirds, né? Que é o filme do... Esqueci o nome dos atores. Do Kumail Nanjiani e da Issa Rae. E eles iam chegar no cinema, mas agora vão pra Netflix, aparentemente, né? A estreia seria no cinema, e aí, como acabou sendo cancelado, eles transferiram para Netflix. Então esse é um caso bem inusitado, né? Era um filme que deveria chegar no cinema e vai acabar entrando na Netflix só, e vai chegar agora, dia 3 de abril, ou seja, logo um pouquinho tempo depois que esse podcast for ao ar, tá chegando. Lovebirds na Netflix, que era para ser do cinema. Isso aí, aproveitando que a Paramount tem uma parceria com a Netflix, né? Então eles fizeram The Clover Paradox, que foi pra Netflix uns anos atrás. Eu falei de queridinho com o Will Smith, mas tem outro filme de outro queridinho, né? Aqui, que é o Matrix 4. Sim. Que é do nosso Keanu Reeves, You're Breathtaking. You're Breathtaking. Não tem como lembrar do Keanu sem lembrar dessa frase. You're Breathtaking. Mas era o filme do Keanu aí, da Warner, né? E o Wachowski. A Lana e a Lily. Na verdade, não vão ser as duas. Acho que é só a Lana que tá gravando esse filme. Eu acho que uma das duas não está. A Lana seria roteirista e diretora. Só uma das duas. Só a Lana. Mas ela não traria de volta a Lily. A Lily, ela
decidiu não participar. Sim, o lançamento dele seria em 2021, né? E aí também já não tinha data, então continua sem data, mas é pra 2021. E falando que Keanu Reeves, tem um que a gente não colocou aqui, que eu vou até procurar pra saber, que é o filme do Bob Esponja, que ele aparece, né? Ah, é? Ia ter um filme do Bob Esponja? Chama Bob Esponja, em português tá O Incrível Resgate, ou Esponja on the Run, no inglês ia ser agora comecinho de maio lá nos Estados Unidos, e comecinho de maio, e aqui eu acho que seria comecinho de como é que chama? Junho? Junho, isso. Pra aproveitar. Porque aqui eles têm essa mania de colocar pra comecinho de junho, pra... especialmente filme infantil, pra... coincidir com as férias. Mas aparentemente eu não tô vendo nada de adiamento dele. Mas provavelmente é um que não vai ficar. Muito possivelmente não vai ser lançado agora, mas... Agora, Missão Impossível 7, as gravações também foram interrompidas, né? As gravações que inclusive estavam acontecendo na Itália, que tá sendo um país muito afetado pelo tá sendo um dos principais aí, que tá tendo um colapso imenso do sistema de saúde na Itália, que está sendo previsto pro Brasil em abril também. E então Tom Cruise não vai voltar nesse filme por enquanto, né? Acho que vai ser adiado muito possivelmente, mas a data de estreia dele era só para 23 de julho de 2021, então tem bastante tempo para ver o que eles vão fazer, mas por enquanto, temporariamente, gravações interrompidas também. E agora a gente começa a entrar na onda de adiamento não da Marvel, né? Da Disney em si. Da Disney Marvel, sim. Disney / Marvel / Fox. Começando por Mulan, né? Mulan que deveria estrear agora, 9 de março, né? Já deveria ter saído. Foi pra uma data indefinida, mas eles ainda pretendem lançar nesse ano de 2020. Então, vai ser para ano que vem, mas assim, acho que só depois de agosto mesmo. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas ainda falta anunciar a nova data. Por enquanto, sem nova data. Esse é um caso de estreia adiada, né? O filme já estava feito, tá pronto, mas ia lançar dia 3, aliás, dia 9, eu falei? Não. 9 de março. Não, era 3 de abril, na verdade. É 3 de abril também. Ah, não, tô confundindo. Mulan era 9 de março, sim, 9 de março, e foi adiado, a estreia. O que é 3 de abril é o outro, que é o rei dos adiamentos, eu acho. É o Novos Mutantes que a gente vai falar. Porque é o filme que foi anunciado pela primeira vez aqui no Brasil, na CCXP de 2016. Aí teve trailer na CCXP de 2017. Ia sair dia 13 de abril de 2018. Foi adiado para 22 de fevereiro de 2019. Aí ele foi adiado para 7 de maio de 2019. 7 de maio. Eu acho que ainda teve, se eu lembro, teve uma outra para comecinho de agosto de 2019. Aí do nada sumiu. Aí foi pra 3 de abril de 2020, que deveria ser nessa próxima semana. E graças ao também não vai rolar mais. Então ele é um filme que teve 5, 6 adiamentos nos últimos 3, 4 anos. E essa data a gente ficou sabendo que não tem nem 4 meses, porque o anúncio foi tipo dia 2 de janeiro desse ano, que eles anunciaram que o filme ia realmente sair, não tinha sido cancelado. Sim, e é um filme de terror, né? Pra quem não sabe, é um filme de terror dos X-Men. E assim, uma coisa que me deixou mó triste foi que o diretor do filme que uma semana antes de adiarem o filme, ele tinha postado no Instagram que ele tinha terminado a última coisa que tava faltando do filme, que era a parte de áudio, que ele tinha terminado, que o filme tava pronto pra ir pro cinema. E aí foi adiado. E esse aqui foi adiado pela Disney. A Disney Brasil informou, junto com Mulan e Antlers, né? Foram 3 filmes aí adiados juntos ao mesmo tempo. Mulan, Os Novos Mutantes e Antlers. Antlers que a gente chama aqui no Brasil de... Como é que era o nome mesmo? Espíritos Obscuros, né? Então foi os 3 juntos aí, de uma vez só. E quando eles adiaram esse, eles falaram que inicialmente Viúva Negra ia continuar na data dela. Até recentemente. Foi semana passada, finalzinho de semana passada. Aí Viúva Negra também foi adiado de finalzinho de abril. Aqui no Brasil acho que era 30 de abril. Lá fora dia 1º de maio. E foi adiado para uma data também indefinida. Sim, data indefinida. Deveria chegar a 30 de abril, né? E agora vai estar aí sem uma data. Então, não tem nem previsão. Tipo, alguma data desse ano, não sabe, né? Não disseram. Tem gente falando, tem rumores, na verdade, de que ele ia passar para a data de Eternos. E Eternos ia passar pro ano que vem. Eternos ia ser finalzinho de 2020, dia 4. A galera tá falando que ele ia passar pra data de Eternos e Eternos ia passar adiante. Sim, esse aí que é dirigido pela Kate Shortland.
Tem participação da Scarlett Johansson e ele vai se passar entre o Capitão América Guerra Civil e o Vingadores Guerra Infinita, né? Isso, E também vai ter a participação do David Harbour, pra quem conhece aí o Hopper de Stranger Things, que nós vamos falar no próximo episódio, tá? Quando a gente for falar de séries que foram canceladas, a gente fala de Stranger Things 4. Então calma, a gente já vai chegar lá. E ele faria o Guardião Vermelho também, não vai mais. Aliás, vai, né? Mas não na data prevista, vai ser adiado. E passando e o próximo filme da Marvel era Os Eternos, que ainda tá marcado, ainda não foi adiado de 4 de novembro. E não foi adiado porque as filmagens já tinham sido encerradas. Então, a pós-produção e a parte de efeitos visuais, a galera tá fazendo de casa. Que é uma coisa que dá pra fazer de longe, né? Então eles estão trabalhando nos Eternos de casa, então tem uma chance de até lá estando tranquilo, o filme lança normalmente no comecinho de novembro. Mas o filme seguinte na linha foi atrapalhado, né? Que é o Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis. Que ele tava em gravações agora, ele lança no comecinho de fevereiro, dia 11. Do ano que vem, né? 11 de fevereiro de 2021. E aí eles adiaram. Um dos motivos foi que o Daniel Cretton, que é que é o diretor. É o diretor. Ele tem um bebê recém-nascido, então ele tá em isolamento pra fazer. Ele fez o teste e acho que agora, no último dia 17, se não me engano, tinha dado negativo. Então, felizmente, ele não tava, mas ele tava com suspeita. E como ele tem um bebê, eles preferiram deixar ele em isolamento e, com isso, suspender a produção. Isso. Mas, assim, por enquanto... Por enquanto, a data não foi alterada, né? Continua 11 de fevereiro, então, mas as gravações foram interrompidas. Temos também Scooby-Doo, né? Você falou aí de Bob Esponja. Tem outra animação que estaria fazendo um retorno aí, que seria Scooby-Doo. Ia lançar dia 14 de maio, em breve, então um pouco mais de um mês daqui. E data indefinida, então não tem mais data de Scooby-Doo. Aliás, Scooby, né? O nome do filme é só Scooby. Acho que tem... Com ele foram outros filmes também, né? Igual o Malignant, que é o próximo que também... Sim, a gente já vai falar dele. E também teve a adaptação do musical da Broadway do Lin-Manuel Miranda em Bairro de Nova York. Sim. Todos eles tinham datas nos próximos meses e foram todos adiados, como é que chama? Por tempo indeterminado. A gente tem Malignant, então, como a gente acabou de mencionar, que a estreia foi adiada. Esse aqui é mais um que, assim como Scooby, estava feito, estava pronto. Só ia estrear mesmo agora em 14 de agosto. Mas a estreia dele foi adiada não pelo... Esse é um ponto muito interessante de deixar. Ele foi adiado para ceder a data para Mulher Maravilha. Ah, é? Sim. Porque o que os cinemas fazem é geralmente, tipo, separar datas para os filmes em si. Então, como eles tiveram que adiar Mulher Maravilha de junho, eles pegaram a data do Malignant e Malignant fica adiado para uma outra data. O Malignant, que é um novo filme de terror também, do James Wan, e vai aí para uma data futura também não anunciada por enquanto. Mas deveria chegar em 14 de agosto, né? Ele seria nessa data e entrou no lugar dele a Mulher Maravilha 1984. O outro que eu falei também já tinha adiantado, né? Um Bairro em Nova York, ou In the Heights em inglês, que ia chegar em julho, perto da data da Mulher Maravilha, e foi adiado indefinidamente também. Chegava em junho, dia 26 de junho, e ele é uma espécie de adaptação do musical, né? Que tem lá nos teatros e não vai mais, então, tá sendo lançado nessa data e não tem uma data nova. Também teve sua estreia adiada. É mais um que é só a estreia que foi adiada. Nesse filme, eu vou até confirmar aqui, mas se eu tiver certeza, eu acho que esse filme é o que tem a mulher que faz a Rosa em Brooklyn Nine-Nine. Ah, é? Eu não assisto Brooklyn, então não sei. Eu acho que ela tá nesse filme. A gente também tem Pedro Coelho 2, o Fugitivo, mais uma animação. Deveria estar chegando nos cinemas dia 3 de abril. E foi jogado para 7 de agosto. Então, foi adiado em, 4 meses, por aí? Tem muita gente jogando para agosto, engraçado isso. Acho que eles estão realmente torcendo muito para agosto as coisas melhorarem, né? Tem muita coisa sendo adiado para agosto, setembro. Mas, tipo assim, a gente não sabe, por enquanto, essa é a data que eles definiram. Mas pode acontecer mais adiamentos para mais tempo, caso seja necessário. Esperemos que não. É uma continuação de um filme, eu nem vi o original. Eu descobri que o original existia por causa do cinema. Ainda falando da Disney, a gente tem Peter Pan e o Andy, né? Mais um reboot. Dessa vez do Peter Pan,
que traria ele seria live action, né? Pelo que eu entendi, seria live action esse filme. Sim, mais um da linha de live action. De Cats não, eu acho que a Disney faria um trabalho melhor. É mais um na linha de live action deles, que eles estão querendo pegar tudo que eles têm e fazer por... novas versões, né? Sim. E chegaria na Disney Plus, né? Então, tem que lembrar isso também, né? Tem coisa que chega no cinema que realmente vai ser muito afetada, mas coisas que chegam no streaming talvez não seja afetada. Talvez, né? Eles lancem igual, porque as pessoas... até faz mais sentido, porque as pessoas estão em casa, então... se você for lançar um filme, o melhor é lançar no serviço de streaming. Vai ter mais gente em casa pra ver, inclusive. Assim, existe boatos de que ele ia ser pro Disney Plus, existem boatos de que ele vai ser pro cinema, então a gente ainda... não sabe exatamente, né? Então, ele é um filme que a galera tá em dúvida ainda de onde vai ser. Seria a adaptação, então, do primeiro lá de 53, super antigo, que era em desenho mesmo, e agora em live action. Então, por enquanto, não tem data. A gente falou do Velozes e Furiosos, mas um outro filme bastante associado, quer dizer, que é do The Rock, né? É o Red Notice. The Rock. Sim, Red Notice, que eu não sei qual seria o título em português. Que é dele e da Gal Gadot, que tava filmando, e vai ter o Ryan Reynolds também. Aí foi legal porque ele tem uma gravação no próprio Instagram, postado pelo próprio The Rock, né? Dele conversando com a equipe, mostrando o exato momento em que ele anunciou pra toda a equipe que ia ter essa paralisação nas gravações. A ideia do filme é chegar na Netflix, então não tem muita data ainda de quando vai chegar e quando vai voltar a gravar também. Eles estavam gravando em Atlanta, mas ele tem cenas gravadas ao redor do mundo todo. Mesmo assim, muita coisa de Atlanta tá sendo interditada. Qualquer lugar, na verdade, né? Tem filme sendo gravado, tem coisas sendo gravadas na Europa, tinha o próprio Animais Fantásticos, estava em Londres, lá em Jurassic World 3 no Havaí. Tipo, não tem local que esteja seguro. O outro filme de terror, né, foi adiado. Mais um de terror. A gente teria um ano muito bom de terror esse ano, hein? Seria muito filme bom de terror desse ano, tudo sendo adiado. É o Antebellum, que ia ser protagonizado pela Janelle Monáe. Sim. E aí ele foi adiado, eu tô tentando achar a data original. Ele seria agora 24 de abril. E aí não tem uma nova data, então chegaria em breve, em pouco menos de um mês, 24 de abril, e não tem uma nova data, então foi paralisado. Aliás, a estreia, né, ele já tava feito, já tava gravado tudo. Em português ele caso de estreia adiada. Ele é chamado A Escolhida. A Escolhida, Antebellum. Ia ser o primeiro filme da Janelle Monáe como protagonista, né, também é uma coisa... Ela que é cantora mais, né, do que atriz, né, mas ela participou do Oscar, pra quem viu o nosso episódio sobre o Oscar 2020. Ela abriu o Oscar, na verdade. Mas além dele, a gente também teve o Run. E não confundir com o outro Run, porque já tem um filme chamado Run, né? Sim. Que é o Corra, não é? O Corra em inglês não é Run? Então esse seria mais um chamado Run, que em português eu acho que ia ter o mesmo nome. Era Run também, em português. Esse é da linha da Lionsgate, né? Teve aí 3 filmes da Lionsgate que a gente vai falar em seguida. Que a gente tá falando já em seguida. O Antebellum era um deles. Run é o outro. E também foi adiado, ele deveria chegar agora no dia 8 de maio. Que esse é tipo, que é com a Sarah Paulson, que muita gente acha que conhece, do American Horror Story. Ela, famosíssima do American Horror Story, acho que ela tá em todas as temporadas. Acho que ela faz vários personagens tá em uma só, eu acho, ou duas. Mas que ela ficou famosa por lá, né? Ela é uma atriz de terror mesmo, né? Incrível isso. Ela só faz terror bom. E o terceiro filme que a Lionsgate adiou, nessa linha também mais terror, era Espiral, o legado dos Jogos Mortais, que ia chegar dia 15 de maio lá nos Estados Unidos e dia 18 de junho aqui no Brasil. Com o Chris Rock, né? E o Samuel Jackson. Ele era meio que uma sequência, ao mesmo tempo um reboot dos Jogos Mortais. Sim. Então, chegaria agora 15 de maio, a estreia, não tem mais estreia. A Lionsgate tá nessa pegada de fazer muito terror ultimamente, né? Antebellum, Run, Espiral, Legado de Jogos Mortais, tudo terror. Eles ia ser o ano do terror mesmo, e acabou que tá sendo tudo adiado. Teve Trolls também, 2. Trolls 2, mais um de animação. E assim, ele é um caso meio estranho, que eu acho que ele foi adiantado depois que o 007 sim. Foi adiado. Ele assumiu. Ele tinha assumido a data. O 007 foi. Ele foi adiado, ele foi pra uma data futura, e aí o Trolls 2 entrou no lugar dele. Aí eles foram e adiaram de novo. Por causa do
dessa vez. Então o 007 ia lançar dia 9 de abril, né? Aí ele foi pra uma outra data que eu esqueci qual é lá. 15 de novembro, eu acho. 15 de novembro, isso. E aí o Trolls 2 entrou no lugar dele, 9 de abril, e foi adiado de novo agora por causa do E seguindo na linha de filmes para as crianças, tinha o Minions 2, né? Minions 2, A Origem de Gru. Mais um que a gravação tava feita também. Gravação, é um filme de animado, né? O filme tava pronto. É o tipo de filme que é o tipo de filme que você não grava da vida. Quer dizer, ainda assim ele poderia ser afetado porque tem que gravar vozes de atores e tal em estúdio, então não é porque é animação que dá pra fazer home office em tudo dele. Então, mas assim, tava feito o filme, ia ser lançado agora dia... Qual data que era? 3 de julho. 3 de julho. Também já foi adiado. E foi adiado pra uma data indefinida, não tem mais E data. Assim, e a sede da Illumination, ela foi fechada lá em Paris, então não tinha mesmo com a galera continuar trabalhando no filme. E muita gente tava esperando esse filme porque ele meio que ser a conexão desse spin-off que eles fizeram do Minions com a franquia original, né? Com o meu malvado favorito. E o último que a gente tem aqui na lista, mas lembrando, isso aqui são os que vão vir ainda, eu ainda vou falar dos que saíram, porque muitos foram afetados, mas o último que tá aqui na lista é Uncharted, que na verdade ele não precisava do pra ter problema. Sim. Porque o filme que tá dando problema, né? E a adaptação do jogo, muita gente já deve saber. E seria com o ator lá do Homem-Aranha, né? Sim, Tom Holland, ele ia fazer o Nathan Drake mais novo. Sim. Seria tipo a história de origem do Nathan Drake, só que não tem conexão, não é uma história igual do primeiro Uncharted, né? Era uma história separada, mas ainda é a história do Nathan Drake indo pro cinema. Traria então o Tom Holland, e esse filme teve vários problemas, né? Começando pelo diretor, né? Que saiu do filme, Travis Knight. Não foi o primeiro, né? Na verdade, teve vários outros. Já teve umas 5 diretores diferentes esse filme. Eu não sei qual é o problema com esse filme, mas diretor nenhum quer fazer ele. Tipo, as pessoas chegam no filme, olham pra ele um tempinho e falam, não quero, não vou participar disso aí, e sai fora, sabe? E aí não sei, tá muito problemático. E agora que já tava meio que encaminhada com a produção, o vírus vem pra dar problema. Então a Sony tinha adiado por 3 meses e agora já não tem mais data mesmo. Agora tá esperando pra ver como é que vai fazer, o que vai acontecer. Mas o lançamento, até onde sabemos, é 5 de março do ano que vem, 2021. Então bastante tempo, tem aí um ano ainda pra finalizar isso aí. E foi engraçado porque ele empurrou o lançamento de He-Man e Mestres do Universo, né? Que saía nessa data. Então ele meio que foi mais um caso igual Trolls e 007, né? Que um roubou o espaço do outro. E assim, comentando, nem vou demorar muito, eu vou falar rápido dos filmes que estavam em cartaz, né? Sim, excepcionalmente, assim, os maiores que estavam era Aves de Rapina, apesar que ele tava saindo já quando... Esse aí deu muita sorte, ele pegou só o finzinho mesmo ali da pandemia. Aves de Rapina, o Homem Invisível, com a Elizabeth Moss, que lançou, última semana de fevereiro, então aguentou o quê? Uma semana no cinema. Sonic também, que aguentou 2, porque foi lançado no meio de fevereiro. Pois é. Nem cheguei a ver o Sonic. E o que eu acho que foi mais impactado, que eu não vou lembrar o nome em português, que eu vou ter que procurar agora, que em inglês chama Upward, eu acho que é Onward, que é da Pixar. Onward. Que eu vou achar agora o nome em português, porque eu não tô lembrando, que a memória da pessoa é ruim. 2 irmãos. 2 irmãos, uma jornada fantástica, que chegou, dia 6 de março, na semana. Esse aí foi sem dúvida muito afetado, a Pixar sofreu agora. Os filmes do Sonic, por exemplo, o Aves de Rapina e o Homem Invisível, todos eles foram para as plataformas de streaming, então você consegue achar para comprar. Acho que adiantaram o lançamento de Blu-ray, de alugar em plataforma de streaming, né? Google Play, filme, sei lá. E o Onward, ele foi pro Disney Plus lá fora. Tá no Disney Plus. Putz, eu não vejo a hora de chegar o Disney Plus aqui. Tem tanta coisa que eu queria ver nele. Vamos lá, né, Disney? Solta logo aí pra gente. Ele, junto com Frozen, né? O Frozen também, Frozen 2 que tinha sido lançado lá ano passado, a Disney adiantou e aí ele foi, na verdade ele não chegou ainda no Disney Plus. Ele foi, o Dois Irmãos, ele foi liberado digitalmente dia 20 de março e ele vai chegar no Disney Plus agora dia 3 de abril. Então esses eram os que estavam em cartaz, né? Que saíram, que foram afetados. Alguns mais, outros menos, né? Alguns estavam saindo de cartaz, mas outros estavam indo no comecinho da exibição e, sem dúvida, foram bastante afetados economicamente pelo
como o mundo todo está, né? Não tem área que esteja escapando dele. Mas é isso, é sobre filmes, né? Vamos falar um pouco agora sobre eventos nerds e de cinema, porque a gente fez sim um episódio inteiro sobre a E3, né? E onde a gente puxou muito de outros eventos que ainda vão acontecer, mas teve alguns que ficaram de fora, começando pela convenção da ECCC, que é a Emerald City Comic Con, que foi adiado, né? Aconteceria entre os dias 12 e 15 de março agora, quer dizer, já teria acabado, né? E foi para uma data indefinida, então é possível que pulem esse ano ou façam lá no final do ano. Emerald City Comic Con, que é uma convenção de revistas em quadrinho, né, HQ? E foi adiado sem alguma data específica. Se eu não me engano, é sempre em Seattle, né? É uma convenção em Seattle sempre. Sim. Outra que a gente essa que a gente até mencionou, então a gente vai passar bem rápido, a gente mencionou no episódio, sobre jogos, que é a South by Southwest também, que não é um evento de jogos, mas ela é importante porque algumas empresas adoram fazer anúncio nela, tipo Sega, que é fazer anúncio de Sonic lá. É verdade, a Sega gosta muito. E aí ela foi cancelada, não tem... Na verdade, nem foi ela que cancelou, né? Foi a prefeitura de Austin, Texas, que mandou cancelar os eventos. E aí eles tiveram que cancelar. Foi meio que, tipo, não foi nenhuma escolha deles, foi o governo que falou, não vai poder acontecer, sinto muito. Então era pra acontecer entre os dias 13 e 22, também era um que já deveria ter acontecido, lá em Texas, e Austin, Texas, né, e não vai mais rolar. Não vai mais rolar, não rolou, né, porque já foi, já era pra ter acontecido. Agora é dia 30, na segunda-feira, que pra gente é no futuro, mas pra você que tá ouvindo foi ontem. Era pra ter começado a CinemaCon, só que foi cancelado. Ia acontecer dos dias 30 de março até 2 de abril. Março tem 30 dias, então seria 30, 1 e 2, né? Não, 30, 31, 1 e 2, tem 31. Mas março tem 31 dias, é verdade. Seria de Esquece que eu falei. Ontem, se você tá ouvindo no dia que a gente lançou o podcast, ontem dia 30 até quinta-feira, dia 2. Mas já foi cancelado, então nem tá rolando mais. E também sem data definida, sem uma nova data, né? Então, eventos é mais comum que eles simplesmente pulem um ano, né? Como vai acontecer com a E3, pular o ano. Não adianta fazer lá no fim do ano, tipo, vai ficar uns 2 eventos com 6 meses um do outro, tipo... Apesar que eu vou aproveitar que não tá aqui, mas é uma atualização do último episódio, a GDC foi cancelada, né? A gente chegou a mencionar naquele episódio, porém, eles anunciaram a GDC Summer, que vai ser no comecinho de agosto, então eles cancelaram agora no dia 16, 17, 18, por causa do mas foi adiado, mas agora vai ter um evento da GDC também, comecinho de agosto. Certo. Também teve a WonderCon, né? É um evento de cultura pop. E foi adiado. Da galera da Comic Con International, que é a empresa responsável tanto por ele quanto pela Comic Con San Diego, né? Ia acontecer em Anaheim, na Califórnia, entre os dias 10 e 12 de abril, e foi adiado sem data. E nessa mesma anúncio eles falaram que a Comic Con ainda tá no caminho, então pode ser que, se acontecer, dependendo, eles vão adiar. Também teve a convenção Perifacon, que é um evento... Aconteceria agora no dias 11 e 12 de abril, lá em São Paulo, seria, se não me engano, né? Deixa eu ver aqui. Seria em São Paulo, sim. E foi adiado para os dias 6 e 7 de junho, então uma data bem curta, né? Adiaram logo para junho, logo ali, então eu não sei, mas acho que vão ter que adiar de novo isso aqui, porque tá muito próximo. Eles fizeram um adiamento inicial, né? E o adiamento disso aí foi o quê? Comecinho de março, então a gente ainda não tinha, talvez eles não tivessem a noção suficiente do que talvez estivesse acontecendo, então pode ser que eles sejam adiados de novo, né? Sim, o Perifacon, ele é basicamente uma convenção que leva para periferias de São Paulo cultura pop, nerd, geek. Então, outro festival que foi cancelado, a gente tem um pouco de impacto, né? Pelo menos o Brasil teve um pouco de impacto, que é o CXP Colônia. Sim. No caso, o Colônia, na verdade, acontece na Alemanha, né? Mas ele é organizado e ele foi exportado do Brasil. Ah, sim, é do pessoal do Brasil que fez. Sim, tanto que começou ano passado, né? Ano passado foi a primeira edição. Já não vai ter a segunda, só teve uma edição. E tanto que eu lembro que a galera do Omelete toda foi pra... Galera toda não, né? Mas a parte da equipe responsável pelo CXP foi pra lá pra garantir que tava tudo no jeito. É verdade, é o Omelete que faz, né? E aí... Agora esse ano não vai ter... Nem foi adiado, né? Esse que é o detalhe. Ele foi cancelado mesmo. Ele ia acontecer entre 26 e 28 de junho.
E agora foi jogado só pra 25 a 27 de junho de 2021. Então já confirmaram que ano que vem vai voltar, já tem a data pro ano que vem, mas esse ano não vai ter. Lembrando também que a daqui do Brasil, a edição de São Paulo, que é a original, ainda tá marcada, porque é lá pra dezembro. Sim. E eu imagino que eles não adiaram justamente por causa disso, senão ia ficar muito perto da brasileira, né? E se eles adiassem meio que pra outubro, novembro, ia ficar tipo... Sim. Colado. Até porque a gente também não sabe o que vai acontecer até lá, né? Vai que se estende mais a quarentena. Mas também teve a convenção de quadrinhos FIC 2020, né? Que ia acontecer lá em Belo Horizonte, aí do ladinho de onde você mora. Eu já fui algumas vezes. Já foi na FIC? Foi, já. Eu tento ir pelo menos todo ano, né? Já tem amigo meu que já é esposo lá, então... A FIC tem um espacinho. Ia ser de 12 a 23, agora de maio. E foi jogado então para fim de junho ou começo de julho. Eles não anunciaram uma data certa ainda. Então eles estão otimistas que até junho e julho as coisas vão melhorar, né? Mas talvez eles precisem adiar mais uma vez, porque tá meio em cima. Estamos quase em abril já. Tipo assim, eles até deixaram claro que assim, a ideia é eles avisarem mesmo a data. É o que eles esperam que seja para esse período, mas ainda nada muito certo, né? E para fechar aqui festivais e convenções, a gente também tem o Festival de Cannes, né, que é um dos maiores festivais de cinema do mundo. Foi adiado e ia acontecer entre 12 e 23 de maio. E vai ser jogado pra fim de junho ou começo de julho também. Então... tipo assim, também... Na verdade eu falei... Na verdade esse aqui vai pro fim de junho e começo de julho. Eu não sei porque eu falei da FIC. A FIC simplesmente não tem data, tá? Corrigindo a informação. Então a FIC não tem data. E o Festival de Cannes sim, que vai ser jogado pro fim de junho ou começo de julho. Então são o pessoal de Cannes que tá otimista que vai melhorar até lá. Mas também, igual a gente falou, eles estão querendo, né? Não é tipo... certo, a ideia que eles querem é marcar para esse período, mas... e a gente vai fazer um pequeno gancho aqui, porque a gente não falou muito aqui de convenções e tal, porque a gente já falou muito sobre como a indústria de eventos de games foi afetada no nosso episódio sobre a E3, né? A gente fez um episódio 2 semanas atrás sobre a E3, então vai lá e ouve que lá a gente fala bem mais sobre outras convenções e tal. A gente só falou de uma aqui, na verdade, que a gente tinha mencionado lá, que era a South by Southwest, mas lá você vai ouvir sobre a GDC, sobre a E3 em si. Então, Gamescom, especulações sobre Gamescom e BGS, o que acontece, né? E também, é claro, o episódio em si, ele é meio que dividido entre e o fato da E3 já estar com problemas há vários anos, né? Então, sim. A gente também fala como a E3 vem sofrendo os últimos anos e o foi a gota d'água para ele cancelar esse ano para repensar o evento. Como na verdade a gente tem até aquela clássica expressão, né, a nail in the coffin. Nail in the coffin. Tipo prego no caixão. O último prego para botar a tampa do caixão foi tipo... foi a... Mas além de eventos de cinema e eventos nerds, a gente também tem eventos de esportes, não confundir com e-sports. E-sports, que a gente tá falando aqui, eventos esportivos mesmo, começando pelo maior evento esportivo do mundo, né, que é Olimpíadas e Paralimpíadas de 2020, que foram adiadas, né. Tipo, eles demoraram, né, eles estavam muito resistentes pra isso. Eles ficaram muito tempo eles falando... gastam bilhões nisso, tipo, bilhões que o Japão vai perder esse ano de prejuízo por causa de contratos que vão ter que cancelar. Pra você ter uma ideia, eu tava vendo uma notícia que, sabe os apartamentos onde ficam, a Vila Olímpica, né? Eles vendem esses prédios depois que passa uma Olimpíada. Aqui no Brasil foi assim também. E tipo, já tinha gente que comprou apartamento já na Vila Olímpica depois que acabasse as Olimpíadas e não vai mais, vão ter que desfazer tudo, sabe? A dor de cabeça que vai ser isso, vai ser um baita prejuízo. Vão ter que esperar até um ano pra poder pegar. E assim, ia acontecer dia 24 de julho até 9 de agosto, né? E agora foi jogado só pro verão de 2021, ou seja, vai ser inverno aqui no Hemisfério Sul, então vai ser... Na verdade, não foi jogado pra lá, eles não têm uma data específica. A ideia é fazer até o verão de 2021, não pode passar dessa data. Porque até se passar do verão, já vai ser Olimpíadas de Inverno, não vai ser mais Olimpíadas de Verão. Acho que neva no Japão, inclusive, né? Sim, não, mas fazer uma Olimpíada. A ideia deles eles não estão muito ligando pra esse fato, não. O que eles falaram era, tipo assim, se por acaso for capaz de realizar no começo do ano, eles não ligam. Tipo assim, eles falaram que vai ser até o verão. Tipo, verão do ano que vem é a data limite pra eles. Eu acho que eles não querem jogar pra 2022, eles estão falando. Verão de 2021 é o limite, então... Tipo
Tipo, tanto que eles não usam vai ser no verão, vai ser até o verão. Então, tipo assim, eles não especificaram data, o que eles estão falando é assim que melhorar a situação a gente vai marcar. Se for março e tal, é isso. Também eles não podem deixar muito pros outros anos, porque a ideia é meio que a gente ter Olimpíada com Copa do Mundo intercalada, né? Se fica pra 2022... Sim, vai acabar chegando na Olimpíada, na Copa do Mundo, aí não vai dar certo. Plantão Irmandade Nerd, vindo do futuro para corrigir nosso passado. Galera, Renan do Futuro interrompendo mais um episódio, que aparentemente tudo muda depois que a gente termina de gravar um episódio, mas para consertar uma informação sobre as Olimpíadas. Quando a gente gravou, a única coisa que a gente sabia é que até o verão de 2021 elas iam acontecer, não tinham datas, e agora a gente tem os dias certos. Vão ser dos dias 23 de julho ao dia 8 de agosto de 2021, que é praticamente um ano depois da data original, que iam ser dos dias 24 de julho ao dia 9 de agosto, beleza? Então, voltando ao episódio. Mas além disso, a gente também teve eventos de luta livre. Eu cheguei a mencionar isso rapidinho no último episódio, acho, né? Acho que quando a gente tá falando da E3, a gente mencionou um pouco que você viu no Twitter, o Alan comentando, enfim. Aconteceu que basicamente todos os eventos de luta livre, eventos semanais tipo Raw, SmackDown, NXT, AEW, Dynamite, pra quem assiste sabe o que eu tô falando, todos são sem plateia, o que é uma coisa muito bizarra se assistir uma arena inteira assim, vazia, só tem um ringue no meio, a luta acontecendo ali, sem ninguém assistindo presencialmente, só pela internet. Inclusive, a própria WrestleMania 36, que acontece em breve, acontece agora dia 4 e 5. Na verdade ia ser uma noite só, né? Evento normal seria uma noite só, agora eles vão estender por 2 noites e vai ser sem plateia também. Eles já gravaram, vai ser gravado, vai ser uma das WrestleManias mais estranhas de todos os tempos, assim. E também sem plateia e o mínimo de funcionário, de produção trabalhando. Porque assim, eu acho que um dos grandes apelos, tanto pra gente, quanto que tá assistindo de casa, quanto da galera que tá deles até, é a reação do público, né? Sim, cara, é muito estranho você assistir um evento sem plateia. Não só evento esportivo, mas tem programa de auditório, sem auditório. Tipo, virou programa sem auditório. É muito estranho. E além disso também tem o NXT TakeOver em Tampa Bay, foi adiado, não vai mais acontecer. E o Hall da Fama 2020 também não vai acontecer, foi adiado por tempo indeterminado. Nas lutas a gente também pode falar do MMA em si, né? Também tem o MMA. Que tá praticamente paralisado. Acho que eles só terminaram algumas coisas nos primeiros dias, mas agora praticamente tudo. Lá no UFC ia ter o Fight Night Overeem vs Harris, Bellator 241 também, todos paralisados. Então eles assim não estão nem acontecendo. Diferente do luta livre que tá acontecendo sem plateia, né? Eles só pararam. Tipo, vamos parar e esperar isso aí passar. Então não tá nem acontecendo, UFC, Bellator, não tá mais rolando. Aqui também rolou, né, os campeonatos de futebol, praticamente. Primeiro, alguns jogos foram feitos sem plateia, sem a arquibancada, né, palavra... arquibancada. E, só que, acho que isso não ficou nem por 3 dias, eles foram e cancelaram, tipo, adiar, paralisaram. Foi tipo, cada estado teve uma atitude diferente, né, teve uns que paralisaram logo de cara, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, outros foram deixando. Eu sei que aqui no Paraná também foi um dos primeiros a parar o Campeonato Paranaense. E assim, basicamente não tem futebol mais, é isso. A gente, pra quem gosta de futebol, está órfão de futebol porque não tem campeonato nenhum no mundo acontecendo agora. Então, tipo, 2020 tá sendo o ano que o entretenimento em si parou, né? Nem futebol tá passando mais, tipo. Futebol parou lá fora. A NBA também já tá suspensa. A NHL também tá suspensa. Então, tipo... a NBA, inclusive, tinha um jogador que tava com suspeita, né, de Aí fizeram um teste e deu positivo e eles não sabiam se tinha infectado mais pessoas. Então, por segurança, eles pararam a NBA, pararam a NHL, pararam tudo. Não tem esporte nenhum acontecendo. Acho que uma coisa que teve sorte foi o futebol americano, né? A Liga de Futebol Americano. Porque o NFL terminou a temporada e começou isso, né? Então, deu tempo deles terminarem a temporada. Tipo, o Super Bowl foi que dia 8, eu acho, de fevereiro, então... eu lembro que começou o XFL, que é a concorrente dela, que é inclusive da WWE, começou na semana seguinte, então foi por ali. E também já parou também a XFL. Teve que dar uma pausa, voltaram depois de 20 anos com essa liga pra logo na primeira vez que eles voltam ter que parar por causa de
O Vince McMahon não tem sorte mesmo, mas enfim. E além disso também teve temporadas de corrida, né? Tudo quanto é corrida, tipo Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula E, NASCAR, tudo. Todos paralisados, não tá acontecendo mais também. A gente também tem que lembrar, igual, especialmente no caso da Olimpíada até, muito disso é porque é meio pesado, igual no caso da Olimpíada, que vai acontecer daqui a algum tempo, mesmo que não esteja com o vírus lá, a galera não tá conseguindo treinar, né? Tem esse problema, você não consegue treinar, não tem como, sabe? Tipo assim, igual, se a gente for olhar, vou usar a Olimpíada como exemplo, a Olimpíada ia ser finalzinho de julho, então tipo, agora março, abril, maio é a época que a galera devia estar tipo no pique do treinamento, e tá todo mundo em casa, de quarentena. Exato. Então, tipo, até que rolaria talvez de deixar, se ainda tivesse bem a situação, mas mesmo assim não ia ser o espetáculo que geralmente é. Que ninguém ia estar em forma, ninguém ia estar... mesmo que fosse sem plateia, apesar de que corridas, né, até tem arquibancadas e tal, mas não é a mesma coisa, né, se não tiver gente assistindo presencialmente só pela internet, não tem a mesma, ou pela TV não é a mesma coisa. E também a galera não estaria, tipo, em forma para estar fazendo tudo no melhor nível deles, né? Tipo, chegaria o cara que era pra estar com um peso, aí do nada ele tá 5 quilos mais gordo porque ficou em casa comendo. O negócio é treinar em casa, tem um monte de gente fazendo academia em casa aí. Boa sorte pra esse pessoal. Mas acho que fechamos por aqui então, né? Essa aqui é a parte 1, lembrando isso. Nessa parte a gente falou de filmes, a gente falou de eventos nerds, de cinema e eventos esportivos. Mas aí na parte 2 a gente vai voltar pra falar um pouco de série e outras coisas. Até que no Brasil a gente vai falar. Então essa foi a parte 1 de 2. Não sabemos se vai ser já na próxima semana, mas no mais tardar até 2 semanas tem a parte 2. Com mais séries, eventos musicais e outros que estão paralisados. E semana que vem também, dependendo se a gente tiver alguma atualização do que a gente já falou, a gente comentazinho no final, então... Isso, se tiver mais alguma coisa. Mas acho que ficamos por aqui então. A gente costuma ter o quadro de sugestões da semana, só que eu não pensei em nada essa semana. Você pensou em alguma coisa? Eu pensei, só que eu esqueci de olhar o nome do álbum. Eu vou ter que olhar aqui agora colando rapidão. Se o Spotify me deixar. Na verdade, vou sugerir o artista, mas em específico o álbum, né? Tipo, todo mundo já deve ter ouvido pelo menos uma música dele, porque estourou no TikTok. A música dele, Cradles, mas o artista que eu tenho ouvido bastante é o Suburban. Suburban. Nossa, mano, é muito bom. E ele lançou... Ele tem tipo 3 músicas, né? Não, agora ele tá com um álbum. Ele lançou um álbum, inclusive é o que eu vou recomendar até em específico. Ele lançou um álbum essa semana? No meio de março, na verdade. Não foi semana passada. No meio de março, dia 13. Caramba, como que eu não vi isso? Mas até onde eu sabia, ele tinha tipo 3 singles. O álbum... Na verdade não é um álbum, é um EP, né? Porque tem só 7 músicas. Mas o EP chama Thrill Seeker. É muito bom. Thrill Seeker. Eu tenho ouvido especialmente Freaking muito. E eu gosto pra caramba. Eu acho que eu já recomendei Suburban em alguns stories meus. Se eu não me engano, teve alguns stories que eu recomendei ele. Mas ele lançou isso e eu curti bastante, eu tô ouvindo pra caramba. E todo mundo que já viu, tipo, não precisa estar no TikTok, mas já viu algum vídeo, já deve ter ouvido pelo menos um trecho de Cradles dele, que estourou lá, então. Sim, Suburban é muito bom. Eu lembrei algo que eu posso recomendar aqui. Tem uma pessoa na internet que acho que tá super em alta ultimamente, que se chama Átila Yamarino. Quem não conhece o Átila, né? Mas caso tenha alguém ouvindo isso aqui que ainda não conheça o Átila, vai seguir o Átila, porque ele é biólogo, pesquisador, ele é especialista em virologia, então, tipo, nesse momento de... Eu, inclusive, tô seguindo ele no Twitter com o sininho ativo. Eu recebo todos os tweets que ele manda. E hoje de noite, inclusive, no dia que a gente tá gravando isso, na segunda, ele vai estar na TV Cultura participando do Roda Viva, né? Eu ia comentar justamente esse. Vai estar a Nilce Moreto lá, uma dos entrevistadores vai ser a Nilce Moreto, né? E tem o pessoal lá da equipe do Drauzio Varela, mais um outro pessoal, falando sobre No caso, como nós estamos gravando isso na segunda, vai ser postado na terça, então quando você estiver ouvindo já aconteceu, só que vai estar no YouTube. Então vai lá no canal no YouTube da TV Cultura, vai estar o link na descrição, você pode assistir a reprise a qualquer momento, onde você quiser. Eu até deixei... Segue o Átila é maravilhoso.
Eu até deixei a minha Alexa pra lembrar de assistir hoje. Eu também coloquei um alarme pra lembrar. É porque como vai passar na mesma hora do BBB, aí pra não esquecer que vai acontecer, eu coloquei já um alarme pra... Hoje eu vou ter que perder BBB, sinto muito. Não, isso tá de boa. Hoje não acontece nada lá também. Mas ficamos por aqui então, né? É isso. Tem alguns avisos mais algum aviso, sei lá? Vamos com os avisos clássicos. Fiquem em casa. Sim. Lavem as mãos por 20 segundos e assim, aprendam a lavar a mão. É isso que eu quero falar também. A gente acha que lava a mão, mas se você for olhar, a gente não sabe. Então, tipo, tem um vídeo, eu acho que é do... Vou aproveitar, né? Vou indicar. Acho que foi do Iberê, do Manual do Mundo. Muito interessante. Que ele foi mostrando como lavar a mão, até. Porque aí eu vi que tinha um doodle. Semana passada tinha um doodle no Google. Que você entrava e ele mostrava como lavar a mão direito. Não sei se tá ainda no ar, mas semana passada tava. Nesse vídeo que ele postou, deixa eu ver se eu acho aqui. Chama Fica em Casa e Lave as Mãos. Ele mostra, tipo, ele até pegou uma coisa que vai pintando a mão e mostrando como a gente geralmente lava, a gente só limpa uma parte da mão. E aí ele vai mostrando e dando altas dicas. É muito interessante aprender. É que a gente acha que encostou a água, tá limpo, né? Não, tem que passar sabão mesmo pra desinfetar. A água não vai ajudar em nada. A pessoa só molha a água embaixo assim, acho que limpou. Não limpou nada. Você só molhou sua mão. A sujeira tá ali ainda. O vírus pode estar ali ainda. Passa álcool em gel também. Limpa o celular. Eu tô fazendo isso pelo menos de 2 em 2 dias, mas eu tento fazer todo dia. Sim. Aí nesse caso, vou dar a dica rapidão. Pode até o seu álcool gel. Passa com um pano, vem com um pano seco para tirar o álcool, sobrar, para não estragar o celular. Cuidado. Porque em excesso estraga, né? Álcool. E tenta colocar pouco. Tem um álcool específico pra limpar. Que é o isopropílico, mas ele é R$22 um frasquinho pequeno, então... Então dá pra usar o álcool normal, o gel, mas passa pouco, né? Não deixa excesso. E aí vem com um seco depois pra tirar esse excesso. Isso. E bom, já demos também, um monte de dica aqui. Tem mais? E também segue a gente, né? Isso é uma... sim. Segue a gente no nosso podcast, @Irmandade Nerd _, no Twitter e Instagram, facebook.com/Irmandade Nerd Podcast. Meu Twitter e Instagram é @MarloMariz _. E o meu Instagram é @RenanP2, meu Twitter é @RenanChronicles, então vai lá. Isso. E a gente vai ficando por aqui, a gente volta próxima terça, se o mundo não acabar até lá. Falou então, até mais. Falou.